Mas, irmãos, a paz do Senhor, noite desse domingo, dia 17 de maio, eu trazer mais uma reflexão para os amados irmãos, para abençoar a tua vida. Na noite desse dia, se nós não estivéssemos no distanciamento social, recomendado pelo governo, estaremos reunidos na igreja, a qual pastoreio, Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, em Caxias, fazendo culto de missões, realizando culto de conscientização missionária. Como não estamos, então transmitimos essa mensagem para abençoar a vida dos irmãos. Nesta noite eu quero compartilhar com você um texto mais conhecido de missões, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Antes do nosso Senhor Jesus Cristo subir até o céu após a sua morte e ressurreição, ele apareceu para os seus discípulos e lhes deu as orientações. Os estudiosos da Bíblia, teólogos, chegam a contar 10 vezes diferentes. Lógico que os evangelhos trazem algumas que são as mesmas, né? Há outras referências em cartas paulinas, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E numa dessas ocasiões, que aqui está descrita pelo evangelista Mateus, sendo ele, Mateus, uma das testemunhas oculares, porque ele era um dos discípulos, né? Ele era o mesmo nome chamado Levi, aquele que era cobrador de impostos, foi chamado pelo Senhor para ser um dos discípulos e posteriormente um dos apóstolos e pregar a palavra de Deus. E ele estava ali e viu e registrou, relatou para nós. Jesus esteve aqui, ensinou muito aos seus discípulos, né? Trouxe as orientações do Pai Celestial para a sua igreja, morreu como tinha que morrer na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, subiu e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas antes de subir, ele deixou essa orientação. E qual é? Algumas delas. Mateus disse, portanto, ide ensinar todas as nações. Marcos registrou, ide pregai o evangelho a toda criatura. Lucas registrou em Atos dos Apóstolos, recebereis a virtude do Espírito Santo, semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, e como até a todas as nações ao redor do mundo. Vamos analisar aqui o texto que escolhemos para a reflexão. Porque sempre que tem uma conjunção adversativa, né? Mas, porém, contudo, entretanto, uma coisa liga a outra. E o versículo anteriores, ainda neste capítulo 28, né? O versículo 16 diz, e 11 dos discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Lembrando que quando Jesus ressuscitou e apareceu primeiro a Maria Madalena, ele disse, olha, avisar meus discípulos que eu ressuscitei e que eles vão para Galiléia e lá eu verei e darei as minhas orientações. Eu estou parafraseando o que o Senhor disse para Maria Madalena, mas você vai ler a Bíblia Sagrada e vai ver isto, né? Aqui, aliás, eu parafraseei, mas não precisa nem parafrasear. Versículo 7, aqui do mesmo capítulo, e depois imediatamente dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. Esse foi os anjos falando para Maria, e ela comunicou aos discípulos. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O que a conjunção adversativa faz aqui nesse caso? Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e na terra. Não é o tema da pregação, mas mais uma vez as Escrituras Sagradas
nos falam da divindade do Cristo, de Jesus que veio a este mundo. Esse que muita gente não crê, esse que muita gente despreza, esse que muita gente não quer fazer a sua vontade. Mas ele não é somente Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Ele diz: todo o poder me dá no céu e na terra. Portanto, já que ele tem todo o poder no céu e na terra, portanto, contanto, entretanto, ide. E esse ide é uma ordem. Aqui não é uma escolha que a igreja possa fazer. O que o Senhor está dizendo aos discípulos, o Senhor está dizendo àqueles homens específicos, né, pastor Ide? Aqueles 11, o texto lá de 1 Coríntios 15, quando fala da última aparição de Cristo, fala cerca de 500 irmãos que estavam reunidos. Foi para esses que Jesus disse ide apenas? Não. Esses iriam começar a pregar o Evangelho. Mas quantos aqueles que aceitarem a Cristo têm a mesma ordem dadas para ele. Aqueles que formam a sua igreja, que foram eleitos, como estudamos na Escola Dominical há poucos dias aí, na Carta de Efésios. Antes da fundação do mundo, Deus já preparou a salvação para a humanidade, e aqueles que foram eleitos fazem parte desta igreja. Não é que Deus escolheu alguns. Todos que quiserem fazer parte dessa igreja passam a fazer parte do grupo dos eleitos. Mas não vamos falar aqui de predestinação e nem livre-arbítrio. Hoje queremos falar sobre pregação, sobre missões. Então, esses que fazem parte da igreja, todos eles têm esta ordem dada por Jesus aos primeiros discípulos, mas que passou para todos. Nós vamos ver que o apóstolo São Paulo aceita Jesus lá na frente, muito tempo depois, antes foi perseguidor da igreja, até Jesus ao encontrar com ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas depois ele se transformou num pregador do Evangelho de Cristo. Então, esse ide não era só para aqueles primeiros ali, é para todos os que vieram a seguir e até os dias atuais. Uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma imposição para a igreja fazer missões, pregar a palavra. Pastor, o senhor está falando de missões transculturais, missões para pregar em outros países? Não, estou falando de missões como um todo. Precisamos evangelizar. O primeiro lugar onde temos que evangelizar é a nossa casa. E no caso aqui, o Senhor disse: ensinai todas as nações. O primeiro lugar que precisamos ensinar a palavra de Deus é dentro do nosso próprio lar. Pais cristãos devem ensinar seus filhos a palavra de Deus. Às vezes, e aí eu faço uma crítica construtiva, muitas vezes os pais esperam que a professora da escola bíblica dominical, que tem um contato com a criança apenas 1 hora e meia no domingo de manhã, possa fazer um milagre de ensinar a criança a palavra de Deus, enquanto esta criança convive com o pai e com a mãe durante todo o restante da semana e esses simplesmente não se preocupam com isso. Uma coisa que na minha vida foi fundamental para o meu crescimento espiritual foi que tanto a minha mãe Nilza, e na ausência dela por alguns motivos de enfermidade na família, de algumas coisas que aconteceram, a minha avó Rosalina fazia o culto doméstico conosco. Da mesma forma, quando eu casei com a minha esposa Sandra Ornelas, ela fez o culto doméstico com as nossas filhas. Hoje, quando eu e minha esposa lemos a palavra e oramos juntos, estudamos a Bíblia juntos, estudamos a escola dominical juntos, para nós não é novidade nenhuma, porque verdadeiramente assim sempre que foi possível fizemos. Mas, pastor, ensinar só desta forma? Não, ensinar também com exemplos, ensinar também com atitudes. Então, em primeiro lugar, é a sua casa. Mas é só a sua casa?
Não. Você também tem que evangelizar aqueles que moram ao seu redor, os seus vizinhos, quiçá o seu bairro. Pregar a palavra a pessoas que estão ao seu redor. Às vezes a gente não se preocupa muito com isso. Quando jovem, eu tive uma experiência, eu vou contar isso como testemunho, e parece assim, pastor, parece que não está edificando muito. Não, vou te contar, passou na minha vida. Eu não me lembro se eu ainda era da Igreja Metodista do Brasil, ou já estava na Metodista Pentecostal, mas um certo jovem testemunho de Jeová, que era conhecido das minhas irmãs, tinha estudado com ela, bateu na minha porta, falar lá das coisas que eles pregam, e eu fui lá, conversei com ele, e depois de um certo dia eu encontrei com ele e com outro. Eu já estava na Metodista Pentecostal, que eu já namorava a minha esposa Sandra. E voltando, eu encontrei com ele, nós ficamos conversando à noite muito tempo sobre a situação. Ele disse para mim: olha, nunca ninguém bateu na minha porta para falar deste teu evangelho aí. Eu me senti assim, poxa, ele mora aqui, ele morava não tão perto, mas morava no bairro. Eu nunca fui lá pregar a palavra para ele, mas ele já bateu na minha porta várias vezes para pregar os seus ensinamentos. Então precisamos pregar aqueles que estão perto de nós. Certa vez Deus me incomodou, no início da minha caminhada na Igreja Metodista Pentecostal, em que eu fosse levar a palavra de Deus para uma jovem. Ela morava no centro de Duque de Caxias e ela tinha estudado comigo um curso de inglês que eu fiz assim que eu terminei o antigo segundo grau, antes de entrar na faculdade. Eu fiquei um ano parado por causa da doença da minha avó, da morte da minha avó, na verdade, e um ano eu não estudei entre o segundo grau e até começar a faculdade. E naquele ano fiz um curso de inglês, conheci algumas pessoas, e um dia Deus me incomodou uma palavra que eu tive que levar. Eu fui à casa dela, ela era católica romana, e cheguei lá, bati na porta dela e disse: olha, não sei se eu nem me lembro o nome dela, para dizer para os irmãos aqui. Mas ele falou: então, Deus mandou aqui para falar de Jesus para você, e falei. Ela não manifestou naquele momento a vontade de aceitar Jesus. Não sei se hoje ela é uma cristã, se o Espírito Santo fez algo depois na vida dela, porque depois eu perdi o contato. Mas eu preciso pregar a palavra para aquele que está perto de mim, para o meu colega de trabalho, para o meu colega onde eu estudo, não na hora do trabalho, não na hora do estudo, mas no intervalo. No caso que de estudo, o chamado recreio, né, aquela parte, ou que trabalha no refeitório na hora de comer, enfim, numa hora que você possa falar. E, evidentemente, para outras pessoas dentro da sua própria nação. Mas também Deus quer que a gente pregue em outras nações. Todas as pessoas irão, todas as pessoas serão chamadas para isso. Me lembro quando criança, e talvez isso tenha influenciado a minha vida para se tornar até um pastor, mas havia um corinho que eu aprendi lá na escola dominical da Igreja Metodista que dizia assim: quero ser um missionáriozinho para falar de Cristo ao companheirinho, quero trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Quero atravessar os verdes mares para levar aos outros novas salutares. E assim vai por diante, eu não me lembro mais o restante do hino, que falava de evangelização para as crianças pregarem a palavra. Temos que pregar a palavra. Você vai ser missionário só se Deus te chamar. Missionário no sentido de ir a missões transculturais. Missionários todos nós somos. E como somos missionários, pastor? Primeiro já falei, você tem que pregar a palavra onde você está, dentro da tua casa, do teu vizinho e tal. Já é missões. Missões dentro do seu próprio país, da sua cidade, da sua rua. Mas você também pode ser um missionário orando pelos missionários. O missionário está lá no campo, passando por dificuldades, tendo lutas. Temos nosso missionário, o André Derruti, mandou essa carta missionária, eu não vou citar aqui a carta, porque eu já mandei por WhatsApp para vários irmãos da igreja, para que eles mesmo possam ouvir, inclusive ele mandou em áudio. Está lá na Espanha, uma luta tremenda, um país que está passando, antes do Brasil estar nesse problema do Covid, a Espanha já estava num problema muito difícil. Os irmãos viram pela carta a dificuldade que ele está passando. Então, eu posso orar por ele, como posso orar por outros missionários que estão em outros países, independente até do que eu os conheça ou não os conheça.
mas estão pregando a palavra de Deus. E posso contribuir financeiramente, se Deus assim me der a condição, para que eles possam estar pregando a palavra. E aí eu estou fazendo missão. O Senhor disse, ide. É para ir. E diz mais, ensinai todas as nações. E aqui o ensinar, meu amado irmão, é muito importante. Pastor, há alguma diferença entre pregar e ensinar? Sim, meu amado irmão. Às vezes você prega a palavra, mas você não tem condições nenhuma de, naquele momento que você pregou, você fez um discurso, uma reflexão, uma pregação, às vezes de meia hora, de uma hora, ou menos, enfim, quanto for, você prega e as pessoas não podem levantar sua mão e perguntar a você se tem alguma dúvida. Às vezes ali acabou o culto, ou o ar livre, ou enfim, aonde você pregou a palavra, e ali encerrou, às vezes vamos embora e ninguém pegou. Mas quando você ensina, seja dentro da sua casa, que você ensina para o seu filho, ou seja em outro local, ou até mesmo na igreja, que você ensina, as pessoas vão te perguntar, é muito interessante como exemplo bíblico, Filipe e eunuco da rainha de Candace. O eunuco veio a Israel para ele era convertido ao judaísmo e veio ali servir ao Senhor, e quando ele volta, o Espírito leva Filipe a um lugar que estava deserto, e quando passa aquele carro, ele corre até aquele carro e vê que aquele homem está lendo o profeta Isaías, e numa das profecias messiânicas sobre Cristo. E ele pergunta, entendes tu que lês? Ele falou assim, não. E aí ele começa a explicar que aquele a qual ele estava lendo era Jesus, o Messias, o Salvador. Explica, ensina, mostra biblicamente a verdade do Evangelho. E aquele homem então aceita Cristo, e aí eles descem ao rio, ele é batizado, ele segue viagem, e o Espírito Santo arrebata Filipe daquele lugar e vai para outro lugar. Ensinar dá um pouco de trabalho, mas é um método dos mais eficientes. Mas, meu amado irmão, eu preciso estar preparado. Preparado como, pastor? Fazer um seminário evangélico, estudar teologia, entender grego e hebraico? Se for possível, glória a Deus, mas nem sempre é possível, na maioria dos irmãos não podem. Mas o que você pode fazer? Você pode ler a Bíblia, orar para que Deus te oriente. Você pode estar na escola bíblica dominical, estudando a palavra de Deus, aprendendo cada vez mais, prestando atenção naquilo que o professor lhe ensina, para você ficar fazendo perguntas sobre aquilo que você não entende, e compreendendo a palavra, falar para os outros. E sendo sincero muitas vezes para a pessoa, na hora que você está ensinando, que a pessoa te faz uma pergunta difícil, às vezes as pessoas que não têm Jesus vêm com aquelas perguntas assim, quase que sem resposta. Fulano, quem casou com Caim? Aí começa aquela dificuldade, o irmão fica na dúvida, tem resposta para isso, meu amado irmão, mas fica naquela, e quem, não sei o quê. Algumas coisas a gente não tem algumas respostas para dar, e não quer dizer que a Bíblia esteja errada. A Bíblia está sempre certa, é a palavra de Deus, passará no céu eterno, vai passar, mas algumas coisas estão nos ocultas. Deuteronômio 29, 29, diz, essas coisas estão aqui reveladas e pertencem a vós, vossos filhos, as encobertas pertencem a Deus. Paulo subiu ao terceiro céu, ouviu a palavra inefável e disse, não é lícito ao homem falar. Ele ouviu coisas que ele não podia falar. Tem coisas que nós não saberemos, só quando chegarmos no céu e tivermos no corpo perfeito. Mas aqui na terra, podemos sim, como Pedro diz. Quando perguntarem, acho que é Pedro, peço perdão se não for Pedro, tá? Mas é uma carta que diz lá, que quando perguntarem a razão da vossa fé, vocês estejam preparados para dizer a razão da vossa fé. E para isso você se prepara. Ensinando todas as nações. Então preciso aprender. Pastor, mas eu não vou pregar o evangelho na Espanha como Derrute está. Então vou orar para que o Derrute e outros missionários possam ensinar aonde eles estão. Para que Deus dê sabedoria, para que eles ensinem a palavra, que as pessoas aprendam a palavra e possam viver a palavra. Porque ensinar o evangelho é isto. O evangelho tem alguma coisa assim inexplicável? Não. O evangelho, eu vou dizer para você, é simples. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo transforma o homem, faz dele uma nova criatura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo
e brevemente Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. Definiu o evangelho em poucas palavras. Poucas palavras, está aí. Então você vai ensinar isso. O que eu vou ensinar mais? Aí depois de ensinar, a palavra diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Poucos textos na Bíblia, não são muitos, falam da Trindade. Aqui está um deles. Pai, Filho e Espírito Santo. Se fosse só o Pai que fosse Deus, então batizar em nome do Pai. Foi só o Filho, porque tem alguns que defendem que o Filho é o Pai, o Espírito Santo é a mesma coisa. E batiza em nome do Filho. Há uns textos dos Atos Apóstolos que falam batizar no nome de Jesus, mas isso não significa que esta fórmula bíblica de batizar está errada. Ou que significa que Jesus não é Deus. Não, nada disso. Pai, Filho e Espírito Santo. Por que é necessário batizar? Você ensina a palavra, a pessoa entende a palavra, faz a sua pública profissão de fé, diz que ela verdadeiramente está arrependida dos seus pecados e agora ela passa por águas batismais para dizer ao mundo, testemunhar ao mundo que ela agora é uma nova criatura. O batismo significa morrer para o mundo e ressuscitar para Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então é necessário ensinar as pessoas que elas precisam estar em Cristo. Primeiro, meu amado irmão, outra coisa importante. Precisamos congregar, estar juntos. Pastor, mas hoje eu estou falando disso, o Covid não deixa a gente congregar, a gente está longe. Como assim não estamos congregados? Paulo disse muitas vezes que ele estava em algum lugar, mandava as cartas para a igreja, dizia, eu estou aqui, mas eu estou com vocês aí. Antigamente, Paulo não podia estar em Éfeso, mandava uma carta. Essa carta talvez levasse alguns meses para chegar a Éfeso. Escrito não como hoje, no papel caneta, era pergaminho, difícil de carregar. Paulo estava longe dos Gálatas, da Galácia, e mandava uma carta para eles. João, no Apocalipse, tem as cartas às 7 igrejas da Ásia. Nós hoje, meu amado irmão, temos ferramentas que não acabam mais para estarmos juntos. Eu agora estou com você aqui pregando a palavra. Esta pregação vai para o YouTube, depois ela vai para o Facebook. Outros irmãos usam o Instagram. Temos até aquilo que não se usa mais, muitos aí não usam mais, mas podemos mandar uma mensagem por e-mail para as pessoas, pelo WhatsApp. Enfim, há ferramentas à vontade para estarmos juntos, para pregar a palavra, para evangelizar. Esses homens não tinham essas ferramentas e levaram o evangelho a vários lugares, ensinaram a palavra de Deus. Precisamos fazer isto, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aqui eu faço uma pausa, não é uma pausa, mas querendo falar um pouco mais profundamente sobre esta parte do versículo 20. Eu disse ainda há pouco, passarão os céus e a terra, e a palavra de Deus não há de passar. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Vamos interpretar diferente a certas palavras que são somente para o Antigo Testamento, para Israel, e outras são para a igreja. Mas o que foi ensinado para a igreja está aqui, de Mateus a Apocalipse, para colocarmos em prática, meu amado irmão. Não tem... Pastor, nós estamos no século XXI, agora não é bem assim, não é desse jeito. Aquele povo vivia num tempo que não tinha internet, que não tinha isso, que não tinha aquilo. Não. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu vou exagerar, não é isto, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus no tempo que as pessoas pegavam 2 pedrinhas e passavam na outra para fazer fogo. A palavra de Deus é hoje que você pega um isqueiro, um fósforo e acende e tem fogo. Não importa. A palavra de Deus é a mesma. A palavra de Deus é a mesma quando a pessoa chegava lá e pegava uma flecha e matava um animal para poder ter a carne. A palavra de Deus é hoje quando você vai no supermercado, no açougue, já compra a carne ali, cortadinha, o que você quer. Não faz diferença. É a palavra de Deus. E eu tenho que guardá-la no meu coração e praticá-la em minha vida. Ensinando-os a guardar todas as coisas. E não só
guardar aqui, meu amado irmão, eu disse até no outro dia, numa das pregações, não é ficar escondida dentro do nosso coração. Guardar é colocar em prática. Apocalipse diz, 1:3, já li outro dia na pregação aqui, bem-aventurado que lê, o que ouve e que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu preciso. O pastor tem que decorar a Bíblia? Não, meu amado irmão, jamais. Não, quer dizer, jamais não. Pode. Há pessoas que têm esse dom, esse talento de decorar. Vai conversar, vai falar versículo para você, um atrás do outro. Glória a Deus por isso, não há problema nenhum nisto. Louvado seja, mas outras pessoas não têm essa memória e não vão decorar. Vai lembrar do versículo aqui, daqui a pouco vai esquecer. Não é problema. É guardar o princípio da palavra. Se possível for, leia a Bíblia todos os dias. Eu sempre falo na igreja, sou uma pessoa que me ensinou muito. Falecido presbítero Manuel de Souza, já faleceu há muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Uma das coisas que ele me ensinou, e incentivou não a mim somente, mas várias pessoas na igreja, é ler a Bíblia toda em um ano. Ele dava na época era mimografado, nem me lembro como é que era, batido a máquina, não me lembro como era. Um plano de leitura bíblico diário, e ali ia, há planos diferentes, então começa lá, Gênesis 1, 2, 3, depois vai. E ali eu fui lendo a Bíblia, e peguei o gosto por isso. Durante um período, agitado da minha vida pastoral, eu parei, acho que, se eu não me engano, uns 3 anos, li a Bíblia, tentando ler a Bíblia todo dia, mas não aquela leitura anual. Depois eu senti tanta falta e voltei. E antigamente eu contava, ficava lá contando. Já li a Bíblia 10 vezes. Hoje eu não conto mais, não me importa mais saber quantas vezes eu li. O importante é lê-la. Então, ler todo dia. Ah, pastor, eu não quero ler assim. Então, leia. Leia um salmo, outro dia leia Mateus. Não importa. Leia a Bíblia todo dia. E, especialmente, não só leia, guarde ela dentro do coração e pratique. Que as pessoas possam ver Cristo. Então, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí o Senhor termina a palavra com uma promessa, e nós já falamos muitas vezes nas nossas pregações. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estamos vivendo um momento difícil com a Covid-19, coronavírus, notícias ruins, morte todo dia dentro da televisão, postando caixões, mostrando pessoas, hospitais, não sei o quê, corrupção, briga política. Será que fomos abandonados pelo nosso Senhor Jesus Cristo? De maneira nenhuma. Ele prometeu que estaria conosco todos. Hoje é todos, é totalmente todos os dias, são todas as horas dos dias, são 24 horas por dia, 365 ou 366 dias por ano. Ele está ao nosso lado, Ele está conosco, através do Paracleto, que é o Espírito Santo, nos dando força para caminhar. E se não for Ele, nós já estaríamos derrotados neste mundo difícil, meu amado irmão. Olhando para esse problema, olhando para as dificuldades, nós já estaríamos derrotados. Mas como diz o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Até a consumação dos séculos. Até lá. Logicamente eu não sei quando será a consumação dos séculos, não sei se eu estarei vivo lá. Mas até o dia que o Senhor me tomar, ou Ele vier buscar a sua igreja, eu preciso estar ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, evangelizando as pessoas que ainda não têm a Cristo como seu único e eterno Salvador. Não é um pedido, não é uma recomendação, é uma ordem. Ide, ensinai, ide, pregai, para mim e para você. Deus possa abençoar a tua vida nesta noite. Eu vou estar orando e pedindo a bênção, não somente pela tua vida, eu estarei orando também pela obra missionária. Pai amado, Pai querido, te peço a tua bênção, primeiramente sobre os missionários que estão no campo pregando a tua palavra, Senhor. Te peço a bênção sobre todos os missionários da Semadec, missionário André Derruti e todos os outros que estão pregando a tua palavra em diversos países. Abençoa a vida do pastor Samuel Silva, do pastor Osias, ao Pai das igrejas parceiras que possam contribuir financeiramente para esta obra,
Abençoa, Senhor Deus, os missionários ali da Assembleia de Deus do Copacabana, pastor Abimael, pastor Paulo Silas e todos os missionários, as juntas de missões de cada denominação. Senhor Deus, todos aqueles que estão trabalhando nesta obra, as agências missionárias que estão ajudando as pessoas a compreenderem os costumes, as línguas dos povos onde vão pregar, como a Cairós, Horizonte, Rucum, OM, Portas Abertas, todos, Senhor Deus, que estão voltados para esta grande missão, essa grande comissão de ir, de ensinar e de ir e pregar a tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, dá força neste momento difícil. Estão vendo o momento aí da Covid, e é difícil, Senhor Deus, mas nós cremos que o Senhor prometeu que estaria conosco e está conosco para abençoar. Pai amado, eu entrego também o teu povo, que desperte, Senhor Deus, para pregar a tua palavra, pregar para dentro da sua casa, pregar para os seus amigos, no seu trabalho, anunciar este evangelho. Senhor Deus, neste momento difícil da Covid, pessoas estão morrendo sem salvação, estão morrendo, Senhor Deus, aí, sem conhecer a Ti como Salvador. Ó Pai, tem misericórdia dessas vidas, Senhor Deus. Possamos pregar esta palavra, ensinar o Teu Evangelho, Senhor Deus, e muitas vidas sejam transformadas pelo Teu poder, ó Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, e dá sempre força para orar, para contribuir. E aqueles que o Senhor chamar para irem, possam ir pregar este Evangelho e levar a Tua palavra, e o Teu nome seja glorificado e exaltado em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo, continua nos abençoando, perdoa nossos pecados, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.